Você já parou para pensar de onde é que tem vindo os seus problemas? Problemas emocionais, problemas físicos, problemas espirituais, né? Nós somos um ser completo e nós todos temos problemas. Cada um tem um problema. Talvez eu tenha um, você tem outro. Mas você já parou para imaginar onde é a raiz desse problema? Qual é a raiz deste problema? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar qual a raiz do seu problema. Meu nome é Val, né? Aqui é o canal O Reformador de Saúde. Falamos de saúde, falamos de bem-estar, de como fazer tratamentos naturais, uma boa alimentação, né? E falamos também da saúde vinculada ao Evangelho, porque afinal de contas somos também cristãos e muitos nem imaginam, mas saúde está intimamente ligada à religião cristã. Pessoal, vamos lá. Você sabia que a maioria dos seus problemas, a maioria não, todos os nossos problemas têm uma raiz, né? A maioria das pessoas hoje, quando vai tratar um determinado problema, ela só fala de efeito, ela fala de resultados, ela fala de sintomas, mas a nova medicina, ela não é muito de aprofundar e descobrir as causas. Infelizmente, né, a ciência tem evoluído em alguns aspectos positivamente, outros não. Porém, há profissionais que não tratam a causa, gostam de tratar sintomas. E eu quero falar para vocês que seu problema de coração tem causa. Quero falar para você que o seu problema de diabetes tem causa, que seus problemas de cansaço, fadiga, sabe? Sua procrastinação deixa para depois, ou talvez você é aquela pessoa mega hiperelétrica a ponto de nem ser mais tão saudável isso. Tudo tem uma causa. E este problema tem uma raiz. Não adianta eu cortar, né, que eu tenho uma árvore. Para poder tirar essa árvore, vamos falar de uma árvore daninha. Uma árvore, o que é uma árvore daninha? Uma praga, né? Uma árvore que não tem bons frutos. Eu quero explicar para vocês de uma forma que dá para todos entender. Uma árvore, que geralmente é uma árvore daninha, ela alastra uma árvore viva, normal, uma árvore boa, e essa erva daninha, ela vai circulando na árvore boa a ponto de tirar toda a força dessa árvore boa, e essa árvore boa morre porque a erva daninha tomou de conta dessa árvore. Só que se você ficar cortando apenas os galhos da erva daninha, você não vai resolver o problema da boa árvore. Você precisa arrancar a erva daninha pela raiz. Assim também são os nossos problemas. Eles precisam ser resolvidos na raiz, na causa. Entende? Bom, pessoal, tem um livro muito bom chamado Orientação da Criança. Também tem um livro muito bom chamado O Lar Sem Sombras. Nesses dois livros, vem falando sobre o pré-natal, sobre como educar crianças, e você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com os meus problemas hoje? Porque talvez eu tenho hoje compulsão alimentar, porque talvez hoje eu tenho sobrepeso, ou então porque às vezes eu sou tão magrinho, não gosto de comer, não quero comer, não produzo músculo, não tenho massa. Tudo isso tem uma raiz. E tudo isso está gerando sintomas, está produzindo frutos. É como se fosse a erva daninha em você, sabe? Seus pensamentos maus, seu cansaço, sua inconstância. As pessoas hoje em dia não são mais constantes, começam a fazer as coisas, sempre largam pelas metades. A sua sobrecarga, pessoas que pegam várias coisas para fazer num único tempo. Outras pessoas que simplesmente desistiram da vida, né? Entraram em depressão, ansiedade. Gente, há uma causa. E muitas vezes essa causa, ela não está simplesmente no hoje. É apenas um reflexo da raiz. E qual é a nossa raiz? A nossa infância.
Esses livros que eu citei para vocês são livros que falam como criar uma criança, para que essa criança cresça com saúde física, saúde mental, emocional e espiritual. O inimigo, ele sempre vai buscar atacar a infância. Quando Jesus estava para nascer, caso você não saiba, José e Maria tiveram que sair de uma determinada região para poder salvar a vida de Jesus em uma outra região. E o inimigo, ele vai sempre atacar a infância em vários contextos, mas precisamos tirar aqui o princípio. Por que o inimigo ele ataca a infância? Porque na infância é que se constrói o nosso caráter, a nossa saúde, a nossa identidade, entende? As nossas crenças, como nos cuidamos ou deixamos de nos cuidar. Tudo que você aprendeu e tudo como você foi cuidado durante a infância criou uma raiz em você, criou o tal do hábito e das crenças. E você hoje não consegue sair dessa estagnação. Por que você não consegue sair dessa estagnação e de seus problemas? Porque tá lá na raiz, tá lá na infância. Assim como a nova geração, a partir de nós, precisa ser bem tratada, bem cuidada para que não sofra os mesmos problemas que nós também precisamos tratar a raiz, porque hoje estamos dando frutos, né? Infelizmente, muitos, assim como eu, não tiveram uma boa base na infância, onde foram ensinados princípios de saúde, onde foram ensinados princípios de bons hábitos, e isso, gente, vai acumulando na nossa memória e vai fazendo com que formemos maus hábitos. Então, hoje em dia, talvez você tenha lutado contra a depressão, lutado contra a ansiedade, lutado contra a balança, lutado contra o estresse, mas você não entende. Inclusive isso afeta tantas outras áreas, né? Tem pessoas que perguntam assim, por que eu nunca dou certo com ninguém? Outros perguntam assim, por que a minha vida financeira não deslancha? Eu sempre falo, está na infância. Você precisa entender e compreender qual é a sua raiz, né? Por mais que você tenha tido um pai amoroso, uma mãe amorosa, eles provavelmente não tinham bases firmes na verdade. E provavelmente foi cultivado em você hábitos ruins, maus hábitos. E hoje você tem uma missão, que é de descobrir como foi a sua infância. Descobrir quais hábitos, maus hábitos, estavam relacionados ali na sua infância que você carregou para a sua vida. E hoje você colhe os maus frutos, entende? E você precisa cortar isso pela raiz. É um processo, gente, mas é necessário que seja feito para que possamos ter saúde, para que possamos viver bem, viver melhor, sabe? Às vezes tem pessoas que têm compulsão alimentar e não sabem de onde originou essa compulsão alimentar. Às vezes foi pela escassez de um lar que quase não tinha nada. Cresceu, a memória falou, depois que eu estiver grande, nunca vai me faltar nada. Compra de tudo para comer. Outras pessoas não tiveram afeto devido na infância. Talvez você não saiba, mas criança precisa de toque do pai e da mãe. Abraço, carinho, afeto, aconchego, a verdadeira educação. Crianças precisam ser bem tratadas, crianças precisam ser bem educadas. Você está falando com um futuro senhor e uma futura senhora. A forma com que você trata seu filho hoje ou qualquer criança vai refletir na imagem, na identidade dele de adulto. E isso vai fazer com que ele permita que as pessoas se tratem daquela forma e também ele mesmo vai se maltratar, porque ele não se sentirá digno de respeito. E isso pode causar nele também a tal da compulsão alimentar. Essa compulsão alimentar é uma forma de aparecer, dizer, ei, estou aqui, me veja. E também é uma forma de dizer assim, eu preciso de afeto, ninguém me dá afeto, então vou fazer algo que me dá prazer, é comer. E tantas pessoas têm se refugiado em tantas outras coisas além da comida. E onde é que está a causa? Na infância. Muitas pessoas lutam contra vícios e não sabem onde está a causa, na infância. Quantos contatos eu tenho recebido de pessoas buscando ajuda em todos os locais do país. Pessoas que muitas vezes eu tenho que chamar um homem, né,
por exemplo, o meu esposo, para poder participar da terapia ali. Por quê? Porque são homens que estão com dificuldade em determinada área, porque cultivaram vícios. E a gente precisa orar muito a Deus para poder ajudar essas pessoas, sem julgamento, porque aqueles que vêm até nós, por exemplo, no meu caso, vêm à procura de ajuda, estão procurando socorro. Então, precisamos estar também bem preparados para isso. Então, tudo tem começado na infância. Outras pessoas estão em ministérios, estão em igrejas e entram em contato comigo, cumprindo todo o seu trabalho ali nos púlpitos e também enfiados em vícios secretos. Cigarro, bebida, quando ninguém está vendo. E quando me vê pregando nos outros canais, entram em contato comigo. Então, gente, e eu sempre falo, não tô aqui pra te condenar, tô aqui pra te ajudar, desde que você queira se ajudar. Pra andar comigo tem que ser assim. Precisa querer se ajudar. Porque se não quer se ajudar, continue onde está, fazendo o que bem quer, né? Eu não posso fazer nada se você também não quiser. Então, assim, parece seco, parece frio, mas essa é a realidade. E isso também dá um choque de realidade na pessoa. É necessário que isso seja dito. Então, todas as pessoas que têm adquirido problemas hoje estão apenas colhendo frutos de uma má infância. E para isso precisamos resolver a árvore que foi plantada e foi criada raízes lá na raiz, na infância. E essa árvore daninha, né? Essa planta maldita, o mau hábito, esses sentimentos, crenças que foram criados e foram nos dados como herança, eles precisam ser quebrados. E como se quebra essas maldições na nossa vida? Escolhendo o novo, escolhendo Cristo. Gente, eu sou cristã, sou naturoterapeuta cristã, terapeuta cristã, sabe? Eu tenho nutrição cristã. Então tudo que você vai me ouvir falar vai ter algo de cristão no meio. Por quê? Porque Cristo, ele veio para curar as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então eu trago verdades que libertam para vocês, né? Inclusive eu tenho um outro canal que fala sobre verdades que libertam, mas aqui eu falo de saúde. E eu quero trazer verdades que libertam na área da sua saúde. Já tive pessoas que tinham uma compulsão por açúcar tão grande que quando dava de madrugada, elas me contaram que quando chegava de madrugada, gente, aqui eu tô citando casos e não nomes, tá? A pessoa que já passou por isso, eu, com todo carinho, não quero te expor, estou contando um caso, então tá entre nós, só nós sabemos, mas eu preciso trazer esses testemunhos, sem contar quem são, para que outras pessoas também sejam ajudadas. Então, o que acontece? Pessoas que acordavam de madrugada viciadas em açúcar. Viciadas em açúcar. A ansiedade era tão grande, tão tamanha, que elas pegavam um pote de açúcar e comiam o açúcar para se sentirem melhores. Não paravam com a medicação, mas enfiavam a cara no açúcar, enfiavam a cara na carne, na fritura, em tudo que é inflamatório e estimulante. Então, nós precisamos tratar causas. Quantas pessoas sinceras, verdadeiras, buscam uma reforma de saúde, buscam melhorar seus maus hábitos, buscam implantar bons hábitos, mas muitas vezes caem, falham. Eu falo o seguinte, que sem uma espiritualidade não conseguimos nada. A palavra do Senhor nos diz, Jesus Cristo mesmo nos diz: sem mim nada podeis fazer. Primeiro passo que nós precisamos é suplicar a ajuda de Cristo. Ele há de efetuar a boa obra. Só que ele precisa também da nossa cooperação, né? Deus opera e nós cooperamos. Precisamos cooperar com Deus. E como é que eu vou cooperar com Deus? Ele me deu meios e métodos. E eu preciso utilizar esses meios e esses métodos para curar lá a árvore, né? Curar e cortar da minha vida toda árvore má. Toda raiz ruim. Não é cortar apenas os ramos, tratar os sintomas, mas arrancar pela raiz. Entende, pessoal? E eu quero
fazer um trabalho, né, aqui com vocês rapidinho. Eu quero que vocês tragam a consciência de vocês o seu problema que você enfrenta hoje. Qual é o problema que você enfrenta hoje? Irmã, hoje eu enfrento obesidade. Irmã, hoje eu enfrento problema de coração. Irmã, hoje eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes. Tá, mas isso é só o resultado. O problema é profundo. O problema está na raiz, não nos ramos. O problema está na raiz. Quando foi que você deixou de se cuidar? Você se cuidou em algum momento? Como é a tua alimentação? Você tem dificuldade em parar de comer saudável? Em parar de comer errado e começar a comer saudável? Você tem dificuldade em se exercitar? Pessoal, a gente precisa ter um conhecimento de nós mesmos, né? A própria palavra do Senhor nos diz: conheça-te a ti mesmo. E nós precisamos nos conhecer, conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa personalidade, o nosso caráter. Só tendo esse conhecimento de nós mesmos é que nós podemos também nos diagnosticar. Porque se você hoje for, né, não falo todos, mas a maioria dos médicos hoje, gente, tá triste. Você chega lá doente, eles vão consultar o Google para saber o que você tem, o que provavelmente você tem, que remédio passar para você. Infelizmente acontece isso. Então você hoje precisa também ter conhecimento de fisiologia, como é o funcionamento do corpo. Você precisa ter o conhecimento do que faz mal, o que não faz, para que você assuma uma responsabilidade de cuidar da sua própria saúde. Tem um livro muito bom, que eu gosto muito dele, chama Medicina e Salvação. Nesse livro, ele nos diz o seguinte, que nós não devemos confiar a nossa vida a médicos, né? Assim como também não podemos confiar a nossa alma a pastores. Por que esse livro nos diz isso? Porque, gente, nem sempre as pessoas que vão assumir um ministério, uma profissão, elas têm a devida responsabilidade. Elas estão realmente curadas. E se elas não têm para consigo mesmas, como é que elas vão ter com você? Não vão. Quantos médicos hoje em dia, e não é uma crítica aos médicos em si, porque realmente é uma questão educacional, né? É a forma que a cultura os educou, é que a maioria deles estão doentes, muito doentes. Ah, então agora você quer dizer que médico não pode adoecer? Médico pode adoecer e vai adoecer, dependendo de as circunstâncias, o histórico de vida. Tudo isso conta, os hábitos, ou os bons ou os maus hábitos. Mas a grande questão é que aquele que assume uma responsabilidade, veste um jaleco, ele deve saber o que está fazendo e ele deve conhecer algo que eu chamo lei natural. É aquilo que melhor vai contribuir para mim e para a sua saúde. Principalmente se você é um médico cristão ou um profissional da saúde cristão. Precisa ter esse conhecimento. Porque se uma pessoa que te passa uma dieta, ou então uma pessoa que te passa uma medicação, mas ela mesma não se cuida, ela não tem apreço pelo próprio corpo, como é que vai cuidar do outro? Não tem como, sabe? Então, gente, primeiro, para cuidar do outro, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Mas para cuidar de nós mesmos, nós precisamos nos reconhecer. E para nos reconhecer, nós precisamos entender nossas raízes, entender nossos problemas atuais. E o problema que você tem hoje, provavelmente, assim, 90 e tarará% está na infância. Por isso, boas partes de livros educacionais falam da educação infantil, uma educação na saúde, uma educação para quê? Para que essa criança crescesse saudável, né? E tendo um verdadeiro conhecimento de como se cuidar. Porém, não foi o que aconteceu comigo e provavelmente não é o que aconteceu com você. E você adquiriu maus hábitos, você adquiriu várias coisas que hoje te trazem resultados ruins. Então, se você quer começar a te tratar, se você realmente quer cura, você precisa trabalhar não somente o exterior, o que eu como, o que eu bebo, porque muitas pessoas que entram em contato comigo, né, que eu atendo, elas até têm força de vontade, elas até são cristãs e buscam a Cristo verdadeiramente, mas
Nem sempre elas conseguem. Por quê? Porque está num problema de identidade. Está num problema criado lá na infância. E aí tem muita gente que vai dizer assim, mas Jesus liberta. Sim, Jesus liberta. Ele nos liberta, porém ele nos dá meios e métodos. Se assim não fora, né, lógico que ele pode vir curar, né, de vez assim, plim, 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 e curar e fazer um milagre. Mas a Bíblia é cheia de exemplos de que inclusive milagres feitos por Cristo foram usados meios e métodos. O cego precisou molhar o barro e passar no olho. Aquilo ali tanto trabalhava a fé, como também a natureza foi criada para nos servir. Sabe? A natureza foi criada para nos servir, servir de alimento, servir de remédio. Tudo isso está na palavra do Senhor. Então nós precisamos ter essa compreensão como um todo, porque tem muita gente que vai dizer assim, o Senhor vai me curar. Está lá com um problema de coração, mas é uma fritura atrás da outra, é um doce atrás do outro, é um estimulante atrás do outro, mas Deus vai curar-me do coração. Aí Jesus olha assim e fala, vós não sabeis que vocês são morada, templo santo, sagrado? Cuidai do vosso corpo, no comer, no beber, no vestir, porque a questão do vestuário também é uma questão de saúde. E aí a pessoa está achando que vai orar por uma comida que não faz bem para a saúde e o Senhor vai abençoar aquela comida. Aquela comida em si já é problemática, ela não tem nutrientes, né? Eu estou falando da má comida. A boa comida, que é aquela que tem nutrientes, você pode orar e acreditar na bênção. Sabe, pessoal, eu vou ficar por aqui, mas eu te convido a fazer uma autoanálise de sua vida até hoje. Como foi tua infância? Como foi o teu tipo de alimentação? Suas crenças? Para que você se desenvolvesse e está passando pelo que você está hoje. Seja em qualquer área, né? O que você presenciou? O que formou de arquivo aí na tua cabeça? O que suas memórias registrou que você precisa substituir, que você precisa aprender? Porque tudo que você aprendeu lá na infância, você vai reproduzir e colher na vida adulta, tá bom? Vamos orar ao Senhor, que Ele nos dê sabedoria para que possamos nos diagnosticar corretamente. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau.